Saber Direito desta semana, o professor Luiz Krasuski traz um curso sobre direito constitucional. Durante as 5 aulas, ele vai abordar o histórico do controle de constitucionalidade, aspectos da inconstitucionalidade, os controles principal e difuso e os desafios da jurisdição constitucional. Assista a aula 2. Olá! Começa mais um Saber Direito, agora sobre direito constitucional e jurisdição constitucional. Nós retomamos aqui a nossa jornada com uma aula bastante interessante. Na última aula paramos no histórico das constituições anteriores à Constituição de 1988 e como elas haviam desenhado o seu sistema, o seu modelo de jurisdição constitucional e de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e todos os demais juízes e tribunais. Na aula de hoje, nós trataremos de um ponto mais específico, que é, primeiro, ver um pouco como que se dá a ideia da inconstitucionalidade, o que é a inconstitucionalidade, quais são as formas de inconstitucionalidade, as formas de controle de constitucionalidade que podem ser desenhadas, as várias possibilidades dessas ocorrências da inconstitucionalidade e os remédios para suprimi-las, resolvê-las ou então até mesmo suprir omissões inconstitucionais. E vamos tratar especificamente da Constituição de 1988. Estamos aqui no aniversário de 35 anos da Constituição e vamos desenhar então como é esse modelo específico. Nessa nossa segunda aula, portanto, seguiremos de forma mais concreta e específica com o desenho geral do nosso sistema. Eu sou o professor Luiz Krasuski, doutor, mestre, graduado em Direito Processual Civil e Constitucional pela Universidade Federal do Paraná e estou aqui com vocês hoje para a gente caminhar por essa belíssima jornada. Então, vamos lá. Quando a gente fala em formas de controle de constitucionalidade, ele não se confunde necessariamente com jurisdição constitucional. Jurisdição constitucional aqui pensada até mesmo como o exercício do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário ou por uma instituição que, ainda que não esteja dentro da estrutura orgânica do Poder Judiciário, como um tribunal constitucional, é exercida por meio da jurisdição, de uma ação, de um processo específico para lidar com a inconstitucionalidade, que não se confunde, por exemplo, com um panorama, um sistema, um desenho político. Aqui a gente deve lembrar alguns pontos-chave que podemos pensar na nossa primeira aula, como a ideia de que o próprio controle de constitucionalidade ele está vinculado a uma Constituição dotada de hierarquia superior às demais normas, uma Constituição dotada de normatividade, uma Constituição, portanto, em grande parte, poderíamos dizer, formal e rígida. Algumas experiências no direito comparado, que obviamente são excepcionais, como o Estado de Israel ou a própria Inglaterra, que não possuem uma Constituição escrita, estrita, mas possuem também jurisdição constitucional. Mas essas partes, essas percepções, permitem que a gente veja os pressupostos para a gente falar até mesmo em controle de constitucionalidade e, um pouquinho mais para frente, em jurisdição constitucional. Então, quais são as formas possíveis do controle de constitucionalidade? E agora, é bacana porque vamos resgatar algumas coisas que falamos na nossa última aula. O controle de constitucionalidade, ele pode ser, por exemplo, judicial ou não judicial. Não há uma necessária vinculação entre a supremacia da Constituição e o controle de constitucionalidade ser exercido por juízes ou tribunais. Mas como isso? Por que isso? Em que medida é assim? Pensem no exemplo que falamos inicialmente da própria Revolução Francesa. E aquela tradição jurídica vai nos dar uma amostra de como é possível ter um controle efetivamente político de constitucionalidade. Se nós olharmos com atenção para aquela tradição, o que aconteceu na história após 1790? Primeiro, essa ideia até mesmo da construção
dos referendos, pelo próprio legislativo, né, uma desconfiança em relação ao Poder Judiciário. Essa desconfiança, ao longo dos anos, das décadas e dos séculos, obviamente, foi passando por um processo de transformação. Mas aparece logo no pós-guerra, em 1958, na Constituição hoje vigente da República Francesa, uma possibilidade de controle político de constitucionalidade por um órgão que não está nem na estrutura do Poder Judiciário, nem também vinculado ao Poder Legislativo diretamente, nem também é um Tribunal Constitucional, que é o Conselho de Estado. É um órgão com uma composição bastante distinta daquela que nós vemos, por exemplo, aqui no Brasil. Então, a ideia aqui é um órgão composto por 9 membros e a cada 3 deles são nomeados pelos seguintes atores: pelo Presidente da República, pelo Presidente da Assembleia Nacional e Senado. O presidente, então, como que acontece? E também ele é formado, pelos antigos presidentes da República. Então, temos 3 membros indicados pelo Presidente da República, 3 membros indicados pelo presidente ou presidente da Assembleia Nacional e 3 membros indicados pelo presidente do Senado. Então, perceba, a própria composição do órgão é bastante distinta daquela que vemos, por exemplo, em outros tribunais constitucionais ou mesmo no nosso Supremo Tribunal Federal. E como que se dá? Esse controle, ele é feito como regra, porque ele passou por mudanças recentes agora nos anos 2000, a partir de 2008, que o aproximaram um pouco da possibilidade de um controle repressivo como o europeu, né, após a promulgação da lei. Mas ele se dá antes da promulgação da lei. Então, quando um projeto de lei é enviado, né, pelo Legislativo para promulgação do Presidente da República, ele tem, que nem aqui no Brasil, vamos ver para frente, um prazo específico para sancionar, enfim, fazer a promulgação desse diploma. Dentro desse prazo, é possível que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia Nacional, o Presidente do Senado, ou um número específico de 60 deputados, senadores, que peçam a manifestação do Conselho de Estado sobre a compatibilidade desse projeto de lei, antes mesmo dele se tornar efetivamente uma lei, com a Constituição francesa. Se for aprovado, se for reputado constitucional, aí ele segue para a promulgação. Se não o for, ele não pode ser promulgado. Esse é um modelo pensado, como se disse, até perto daquela desconfiança que falamos no início, né? Da próprio momento revolucionário francês, o que foi acontecendo, evoluindo em relação à própria percepção que se tinha do Poder Judiciário, que remonta até mesmo àquele momento podemos dizer, um momento de um véu ideológico, né, decorrente da própria Revolução Francesa. O fato de uma minoria parlamentar poder fazer esse pedido mostra também justamente essa ideia, talvez, do contra-majoritarianismo, né, da jurisdição constitucional. A ideia aqui também de tirar determinadas matérias que são extremamente importantes da plena disponibilidade ou da plena disputabilidade do jogo político. Obviamente, direitos fundamentais, regras de competência, distribuição de competência entre os órgãos do Estado, são questões que não podem ficar à mercê apenas de uma supermaioria ou de um determinado grupo político que consiga uma maioria relevante, né, no parlamento. Então, a ideia aqui também desse cariz, né, contra-majoritário da própria, aqui não propriamente jurisdição constitucional, mas controle de constitucionalidade, do controle de constitucionalidade. Então, fazer valer a promessa que a Constituição nos faz. Então, aqui temos uma ideia efetivamente claro de um controle político. Por quê? Porque mesmo que tenha passado por uma modificação, ele está fora da estrutura de um processo, enfim, judicial, em princípio, fora
de uma ideia repressiva, essa lei ainda não se aplicou a uma determinada situação concreta, ela nem virou ainda uma lei. Hoje o Conselho Constitucional permite, como disse, ele se aproximou dessa possibilidade de qualquer parte em um processo judicial suscitar essa questão de constitucionalidade perante o juiz e, eventualmente, fazer essa primeira análise, que é muito parecida também com como acontece no sistema italiano, como falamos na nossa primeira aula. Então, não se pode fazer esse controle, mas o juiz não pode fazer esse controle, mas ele pode fazer esse primeiro controle prévio dessa admissibilidade para a questão ser efetivamente depois analisada pelo Conselho Constitucional. Então, são quais requisitos para isso, né? Nessa hipótese aqui? Você ter a necessidade de que essa prejudicial seja relevante para a solução do litígio, não ter já sido afirmada a conformidade pelo Conselho de Estado daquele mesmo diploma normativo, daquele texto normativo, daquela norma que emerge dessa lei pelo próprio Conselho de Estado, então se evita o retrabalho e não ser uma questão efetivamente frívola. Esse é o controle político. O controle judicial, aquele que nós vimos aqui. Seja ele, então, nessa primeira taxonomia, seja ele feito por um tribunal constitucional ou por todos os juízes num sistema de controle difuso. Quanto ao objeto do controle judicial, o fato é que qualquer lei ou ato normativo pode ser objeto do controle de constitucionalidade. Então, aqui a gente tem uma grande prova da força da Constituição. Ela pode se sobrepor a todo e qualquer ato normativo. Como fundamento de validade do nosso sistema jurídico, ela se sobrepõe a todos os demais atos normativos, inclusive a todos os demais atos administrativos. Ela é realmente o ápice do nosso sistema normativo. Então, o objeto pode ser, efetivamente, qualquer norma, né? Qualquer norma da Constituição pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Quando a gente fala em controle de constitucionalidade, a gente já falou um pouco aqui de duas características diferentes, o controle preventivo e o controle repressivo. Ora, como que se dá o controle preventivo? Seria antes da edição de um determinado ato. Por sua vez, o controle repressivo após a promulgação e a entrada em vigor, a existência, a entrada, a vigência, por exemplo, desse dispositivo na nossa ordem constitucional. Então, o controle repressivo, ele se dá nessa taxonomia que falamos aqui das possibilidades de controle, efetivamente, após já ter sido editado o ato. Então, controle repressivo, controle preventivo. O controle, ele pode ser concreto e ele pode ser abstrato. Qual que é a parte interessante? Pensemos nos modelos de volta. Abstrato, aquela ideia sem uma referibilidade a um caso concreto específico. Significa que há necessariamente uma identidade entre haver um tribunal constitucional ou haver todos os juízes e tribunais poderem decidir a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de um determinado diploma e ele ser abstrato ou concreto? Voltando e reformulando a pergunta. Necessariamente, controle concreto e controle abstrato se confundem com controle incidental e principal, como nós falaremos daqui a pouco? Não. E é bom que percebamos essas diferenças. Qual a diferença? O controle concreto é aquele que emerge de um caso concreto, de um caso conflitivo concreto. Pensando no exemplo americano de casos e controvérsias. Pensando no sistema brasileiro de causas decididas pelo poder judiciário, das quais é necessária a discussão de uma questão constitucional. Controle abstrato é aquele que não tem necessariamente uma referibilidade a um caso. Agora vejam, é possível que nós tenhamos um controle que seja concreto e esteja
efetivamente concentrado em uma Corte Constitucional. É possível que tenhamos um controle concreto, incidental, e podemos ter, por exemplo, um tribunal que julgue uma questão em abstrato. Então, ele vem com uma questão concreta e você pode ter um incidente que leva ele a ser decidido em abstrato, sem referibilidade a um caso. Então, vamos perceber essas distinções, essas plasticidades aqui. Então, controle concreto, que vem do caso, controle abstrato, que não tem referibilidade ao caso. Controle incidental, aquele que é necessário para a solução do caso. Controle principal, aquele que é exercido, né, que a questão constitucional emerge como uma questão principal. E agora a gente pode pensar controle difuso e controle concreto, controle concentrado, perdão. O controle concentrado, ele pode ser incidental e concreto. Pensem comigo no exemplo italiano. O juiz vai verificar que tem uma prejudicial de constitucionalidade, uma questão constitucional relevante. Ele vai suscitar essa questão perante a Corte Constitucional. Ele vai fazer um juízo prévio, né, sobre a relevância e a idoneidade desse debate. Essa questão vai ser submetida ao Tribunal Constitucional, que vai decidi-la e depois retornará para ele decidir o caso concreto. Então, temos aqui um controle que é concentrado na Corte Constitucional, ao mesmo tempo em que ele é incidental. Agora, podemos ter uma hipótese de um controle abstrato perante um órgão de controle de constitucionalidade e podemos ter outro órgão que também faça esse controle de constitucionalidade. Ou seja, não vai haver concentração, apesar de ambos os casos serem decididos abstratamente. Então, quando a gente vai ver essas taxonomias, a gente vai perceber que na concretude dos sistemas é possível ver que não dá para confundi-las. Ou imaginar que todo controle difuso vai ser necessariamente principal ou concreto. Você pode ter um sistema de controle difuso, em que todos os juízes têm o poder, dever, de realizar o controle de constitucionalidade das leis, ao mesmo tempo que esse sistema convive com ações principais perante um tribunal constitucional ou um tribunal, uma Suprema Corte, em que a questão constitucional é discutida de forma dissociada de casos concretos. Então, o importante para nós aqui é perceber como esses vários instrumentos vão se casando. E se a gente pensar nas várias faces da inconstitucionalidade, agora temos um elemento interessante. Então vejam só, a ideia toda aqui, para a gente recapitular e definir bem esses conceitos, é controle principal e controle concreto não se confundem com controle concentrado e controle difuso. Talvez essa seja a grande lição. E podemos dizer, já desde logo dando um pequeno spoiler, que temos um sistema de controle de constitucionalidade no Brasil difuso. Sim, ele é difuso, porque ao mesmo tempo que temos controle e ações em que a questão constitucional é discutida diretamente no Supremo Tribunal Federal, seja a inconstitucionalidade de uma lei estadual federal, seja a constitucionalidade de uma lei federal, seja a inconstitucionalidade de uma lei municipal, nós temos, nesse mesmo sistema, a possibilidade de todo e qualquer juiz decidir sobre a inconstitucionalidade das leis, sobre a questão constitucional, ao julgar todo e qualquer caso concreto. Então, vejam só, temos essa importante definição. Vamos ver agora uma discussão breve sobre as várias possibilidades da ocorrência de inconstitucionalidade. Como que se dá uma inconstitucionalidade, né? A inconstitucionalidade, ela pode se dar tanto por uma ação quanto por uma omissão. Como assim? Pode-se ter um ato efetivamente praticado, seja um ato normativo, pode ser inclusive um ato administrativo praticado por um ator que não tenha competência constitucional para praticá-lo, e ele efetivamente viola a Constituição.
A Constituição também não faz promessas vazias. É possível que, pela falta de ação, se tenha uma proteção insuficiente a um determinado direito fundamental, ou a total falta de proteção desse direito fundamental, ou qualquer direito estabelecido na própria Constituição. O que isso nos faz ver? Que é possível, portanto, controlar tanto a inconstitucionalidade por ação, quanto a inconstitucionalidade por omissão. Mas que inconstitucionalidade seria essa? O que é a inconstitucionalidade? A inconstitucionalidade ela pode ser total ou parcial. É possível, por exemplo, que uma lei seja integralmente inconstitucional. Todos os seus dispositivos sejam inconstitucionais. Isso acontece, por exemplo, quando essa lei ela possui algum vício formal que a impede de cumprir o próprio mandamento constitucional de sua promulgação e edição. Então, pensem, por exemplo, quando a Constituição estabelece que determinadas normas, determinados textos normativos, determinadas leis têm que ter a sua iniciativa de propositura a determinados órgãos ou agentes. Então, exemplos clássicos. Aqui, a competência do presidente da República para estabelecer as seguintes leis. No artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. São de iniciativa privativa do presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. 2. Disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. B. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos de pessoal da administração dos territórios. C. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. D. Organização do Ministério Público e Defensoria Pública da União, bem como normas gerais sobre a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e territórios. E. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. F. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, etc. Imagine que o próprio parlamento edite ou tenha um deputado federal, um senador, uma deputada federal, resolvam dar início a um processo legislativo sobre qualquer dessas matérias, quaisquer dessas matérias. Essa lei será efetivamente viciada, porque ela tem no seu âmago uma inconstitucionalidade, que nós vamos ver daqui a pouquinho, formal. E ela vai ser integralmente nula. Então, total ou parcial. Você pode ter, às vezes, um só dispositivo. Você pode ter apenas um dos dispositivos normativos desse diploma considerado inconstitucional. E aqui a gente pode até trazer, acho que a principal distinção e plasticidade, que é a inconstitucionalidade material e a inconstitucionalidade formal. O que é a inconstitucionalidade formal? A inconstitucionalidade formal, ela diz respeito ao desrespeito ao próprio processo de formação da lei ou do ato normativo. Então, a gente vai ter aqui, a gente pode destrinchar elas em algumas hipóteses, por exemplo, a inconstitucionalidade formal orgânica, como geralmente a doutrina estabelece. O que é a inconstitucionalidade formal orgânica? É justamente quando temos, por exemplo, um desrespeito à arquitetura constitucional na divisão de competências entre os vários entes federativos, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Onde podemos ver isso? Podemos olhar, por exemplo, para o artigo 24
21, da Constituição, que vai tratar das competências, primeiro, administrativas, né, da União, executivas da União, e no artigo 22, as competências privativas da União. E lá vamos ver, por exemplo, que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral. Se um Estado resolve editar uma lei que trate, por exemplo, de direito penal, essa lei vai sofrer uma inconstitucionalidade formal orgânica, porque na nossa divisão de competências constitucionais foi atribuída à União essa competência legislativa. Podemos ter uma inconstitucionalidade formal por desrespeito e descumprimento a elementos objetivos do processo de validade dessa norma, da edição dessa norma. Então, usando aqui um exemplo clássico de uma atividade atípica legislativa do Presidente da República, que é a edição de medidas provisórias. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É o que dispõe o artigo 62. Se não há aqui o preenchimento desse requisito de relevância e urgência, obviamente, há aqui uma grave inconstitucionalidade. Também as vedações das matérias que podem ser tratadas, por exemplo, por essa espécie normativa. Então, se olharmos lá no parágrafo 1º, a impossibilidade de tratar, usando o mesmo exemplo, parágrafo 1º-B, de matéria de direito penal por meio de medida provisória. Então, temos aqui um descumprimento de um elemento objetivo. E temos o formal, propriamente dito, ligado aqui muito à própria idoneidade das regras do processo legislativo, do devido processo legislativo. Então, temos aqui esse desenho, né, nos dispositivos do artigo, por exemplo, dos artigos 59 a 69 da Constituição da República. O que vamos ver aqui? Vamos ver, por exemplo, a necessidade de que, se houver uma emenda, então, como se dá o processo legislativo em pouquíssimas palavras? Sendo aprovado por uma das casas legislativas, ele vai ser revisto pela outra. Então, aprovado na Câmara, tendo iniciado na Câmara, vai ser revisto pelo Senado. E eles vão discutir em um só turno de votação, discussão e votação, e depois vai ser enviado a sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar. Se não o aprovar, vai ser rejeitado. Agora, se houver uma emenda ou emendas a esse projeto de lei que sejam substanciais e modifiquem o seu teor, ele deve voltar para a casa iniciadora para uma nova rodada de deliberação, né, de discussão e votação. Então, o que temos aqui? A necessidade desse respeito ao diálogo entre as duas casas legislativas, esse diálogo democrático entre ambas. Se não houver esse retorno, haverá aqui um descumprimento, né, do próprio devido processo legislativo. Temos exemplos outros de violação ao devido processo legislativo, ou violações possíveis ao devido processo legislativo, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu na ADI 5127 a impossibilidade de você ter aquilo que ficou conhecido mais popularmente como contrabandos legislativos ou jabutis nos projetos, né, nos processos legislativos de conversão de medida provisória. Então, você tem que ter as próprias emendas às casas, nesses projetos de conversão de medida provisória em lei, elas têm que seguir necessariamente aquela pertinência temática com o objeto da medida provisória, não podendo se tratar de matérias distintas. Caso seja feita uma emenda e aprovada uma emenda com esse teor, com um teor distinto daquele do projeto originário, da própria medida provisória originária, a gente vai ter um exemplo de inconstitucionalidade formal. E essa inconstitucionalidade
formal, ela pode ter elementos subjetivos e objetivos. Então, o exemplo que estávamos falando há pouco, subjetivos, o vício de iniciativa. Se pensarmos nos objetivos, o que falamos há pouco, da própria necessidade de retorno à casa iniciadora, caso a casa revisora faça modificações substanciais no projeto de lei, né, que foi enviado, remetido pela outra casa do Congresso Nacional. Então, temos aqui alguns exemplos que são bem interessantes. Objetivos, como nessa fase de discussão e votação, que é a fase constitutiva do projeto de lei, e também podem ser até vícios na fase complementar de promulgação e publicação. Então, a gente tem realmente aqui essa possibilidade. E a inconstitucionalidade material, o que ela seria? Aqui, aquela incompatibilidade com as normas materiais da Constituição Federal. Então, teríamos não apenas aqui vícios, como vícios formais ou matérias que não podem ser deliberadas em determinados estados, como o estado de sítio, ou algo que também a doutrina formalmente chama de hipóteses de inconstitucionalidade circunstancial ou de impossibilidades circunstanciais de edição normativa. Então, vícios formais. No caso dos vícios materiais, estamos falando do quê? Estamos falando desse sentido, desse conteúdo dos dispositivos constitucionais. Sejam eles, de volta, né, os direitos fundamentais que estão assegurados e dispersos por todo o texto constitucional, nosso próprio bloco de constitucionalidade. O que é a Constituição para fins de controle de constitucionalidade? É esse conjunto grande de dispositivos que integram o nosso bloco de constitucionalidade. Então, voltando aqui, temos a inconstitucionalidade formal e material, por ação e por omissão, e a ação e omissão, ela pode ter também esses desenhos que falamos aqui há pouco. Você pode ter uma inconstitucionalidade total ou parcial. Então, a gente pode ter uma inconstitucionalidade por omissão parcial. Então, pensem aqui numa hipótese em que a lei deveria abarcar uma categoria mais ampla de pessoas do que aquela que ela efetivamente abarca. Então, a gente teria aqui uma inconstitucionalidade parcial, né, numa dimensão horizontal, ou uma inconstitucionalidade parcial em uma dimensão vertical. O exemplo por excelência, sempre lembrado, é aqui da promessa que é feita pelo nosso texto constitucional sobre os próprios funcionamentos que podemos ter com o salário mínimo, ou o que o salário mínimo deve atender. Então, a fixação do valor do salário mínimo, um valor que pode ser abaixo daquele suficiente para atender todas aquelas promessas feitas pela Constituição, né, ali no artigo 7º, nós vamos ter uma possível inconstitucionalidade por omissão parcial, num sentido vertical, de profundidade. E aqui, agora que vimos essas várias possibilidades de ocorrência de inconstitucionalidade, que vimos essa diferença entre a constitucionalidade por ação e omissão, que vimos as várias formas de discutirmos o próprio desenho desse sistema, seja ele por meio de um controle político ou judicial, por um controle que seja preventivo ou repressivo, vamos olhar para a nossa Constituição. E o que a Constituição de 88 estabelece? Em comparação com as demais constituições anteriores, temos várias inovações relevantes, especialmente uma grande ampliação das ações principais de constitucionalidade, aquilo que se chama de controle concentrado. Mas a primeira coisa que temos que pensar é controle concentrado mesmo, se temos um controle difuso de constitucionalidade, ou seja, todo e toda juíza ou juiz no Brasil pode declarar a inconstitucionalidade da lei ao julgar os casos concretos? Então, na verdade, o que temos é um controle difuso que abarca em sua conformação ações principais e o controle difuso de constitucionalidade amplamente disperso pelo sistema. Mas
usando essa nomenclatura, e realmente ela é utilizada de forma reiterada para falar das ações principais de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, geralmente se fala, né, em controle concentrado. E não só no Supremo Tribunal Federal, temos também a representação de constitucionalidade, as ADIs estaduais, também previstas na nossa Constituição. Então, vamos ver aqui algumas dessas inovações de forma mais direta. Então, na ordem constitucional de 67 e 69, tínhamos, né, se manteve a representação interventiva, que surgiu lá pela emenda constitucional 16 de 65, que era nossa antecedente da ADI, e ela era de legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República, ela era perante o Supremo Tribunal, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal para discutir direito, leis, né, inconstitucionalidade de leis federais e estaduais, e ela tinha essa pouca plasticidade, ou havia poucos instrumentos para que permitissem, por exemplo, a própria constitucionalidade, o controle de constitucionalidade do direito municipal perante o Supremo Tribunal Federal. O que temos aqui no Supremo Tribunal Federal hoje? A ação direta de inconstitucionalidade por ação ou omissão. Então, onde estão previstas esses dispositivos? Né? Em que dispositivos normativos constitucionais estão previstas essas ações? No artigo 102, 1, que fala, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Se olharmos para o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, vamos ver que está prevista a hipótese da ADI por omissão, ao estabelecer que, declarada inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada a ciência ao poder competente para a adoção de providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias, ou seja, aqui a gente, conciliando os dois dispositivos, vemos claramente o cabimento da ADI por omissão. Temos, além da ADI e da ADC, a ADPF, no parágrafo 1º do artigo 102, que estabelece a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo STF na forma da lei, e aqui a lei vai estabelecer seus requisitos. Isso será objeto da nossa próxima aula, nossa aula 3, nossa jornada aqui no curso. Temos, em paralelo, a ADI por omissão, ADC e ADPF, temos as representações de inconstitucionalidade perante os tribunais de justiça, que estão previstas no artigo 125, parágrafo 2º, que fala: cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a legitimação para agir a um único órgão. Por que isso é importante? Isso mostra a diferença que buscou se fazer nesse novo desenho das ações principais feitas pela Constituição de 1988, em contraposição à ordem jurídica anterior. Então, antes tínhamos apenas um legitimado para o ajuizamento das representações de inconstitucionalidade, para o ajuizamento da ADI das ações principais perante o Supremo. E aqui vemos, ao ser prevista a ADI estadual, que essa foi um objetivo claro da Constituição, de tirar essa legitimidade única. E foram reconhecidas, foi outorgada legitimidade a um conjunto relevante de agentes pela ordem constitucional de 88. Então, se formos ao artigo 103 da Constituição, nós veremos que são legitimados para o controle de constitucionalidade, ou seja, para ajuizar ações perante o Supremo Tribunal Federal, procurando que a questão constitucional seja tratada como a principal questão do processo, sem necessariamente ter referibilidade a um determinado caso concreto, os seguintes agentes. Então, são eles. Podem propor a ADI e a ADC, o Presidente da República,
a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou do Distrito Federal, o PGR, que antes detinha o monopólio dessas ações, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o partido político com representação no Congresso Nacional, aqui uma importante manifestação do direito das minorias também e daquela função contra-majoritária que já falamos aqui, basta um partido que tenha representação no Congresso Nacional, ainda que seja de um deputado, uma deputada, um senador ou uma senadora, para ter essa legitimidade, falaremos disso na nossa aula específica sobre a ADI, e 9, a confederação sindical ou a entidade de classe de âmbito nacional. Esse sistema, além desta previsão específica das ações principais perante o Supremo, ele incorpora a possibilidade de todo e qualquer juiz e juíza realizar o controle de constitucionalidade. Qual o dispositivo normativo na Constituição em que nós verificamos isso, verificamos a existência dessa possibilidade? Simples. No próprio artigo 102, 3 da Constituição, que estabelece, na verdade, o cabimento do recurso extraordinário. Por quê? Se olharmos lá, perceberemos que está escrito no artigo 102, compete ao STF, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 3. Julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida a. contrariar dispositivo dessa Constituição, b. declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, c. julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição e d. julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Então vejam só, temos aqui um desenho que mostra essa grande pleiade de possibilidade de levar as questões constitucionais para o judiciário. Porque ao prever o próprio cabimento do recurso ordinário para causas decididas em única ou última instância, diferente daquilo que é previsto, por exemplo, para o recurso especial perante o STJ, no artigo 105.3, que fala que são decisões de TJs e TRFs. Né? Aqui a gente tem, na verdade, qualquer decisão, desde que seja de única ou última instância. Então, incorporando aqui até mesmo decisões como de turma recursais de juizado especial, decisões que são de juízes de primeiro grau, de um colegiado de juízes de primeiro grau. Então, o que temos aqui? Essa grande possibilidade. O sistema trabalha com isso. Mas a gente falou do controle político também. Por que falamos do controle político? Nosso sistema, ele em regra é sim repressivo. Em que sentido? Você busca não evitar a edição da lei inconstitucional, mas sim, a partir do momento que essa lei tenha sido editada, você pode, efetivamente, fazendo uso do direito fundamental de ação, previsto no artigo 5º 35, que fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, você pode sim veicular, a partir do momento que essa lei tenha sido editada, seja uma lei que pode, portanto, lhe prejudicar, tenha sido editada, esteja vigente, é possível que você procure essa atuação repressiva do Poder Judiciário. Repressiva não no sentido de ter que esperar que o dano gerado por essa lei ocorra. Repressiva no sentido de que essa lei tem que ter se incorporado ao ordenamento jurídico. Mas você pode até mesmo fazer um pedido preventivo, ou seja, fazer uso da jurisdição civil para evitar que o efeito negativo desse diploma o prejudique. Então, temos aqui uma importante garantia constitucional no nosso desenho. Um desenho de regra repressivo. É possível também uma hipótese muito pontual de controle preventivo de constitucionalidade. Um controle político, em certa medida, mas que não é necessariamente o controle político francês, como vimos antes, que é a atuação dentro do processo legislativo, tanto do Congresso Nacional quanto do Presidente da República, na defesa e na implementação da supremacia constitucional. Aqui é importante a gente lembrar,
todos os atores políticos. Não é porque temos um controle de constitucionalidade confiado à jurisdição constitucional que os demais atores políticos não estão vinculados à supremacia da Constituição. Todos eles têm que fazer valer, né, a normatividade constitucional, seja em razão das regras que estabelecem competências, prerrogativas e atribuições, seja à luz da própria materialidade constitucional, que vai desde as normas específicas atributivas de direito até mesmo as normas, o controle da própria proporcionalidade, ou seja, da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito da edição desses atos normativos à luz da Constituição. Então, todos os agentes públicos têm que proteger e buscar implementar o máximo possível a Constituição. Isso decorre do postulado da própria supremacia da Constituição. Mas, no controle prévio à edição do ato normativo, temos 3 hipóteses interessantes. Um controle político prévio, não repressivo, que se dá pela atuação das Comissões de Constituição e Justiça do Congresso Nacional e pelo poder de veto do presidente da República em razão de eventual inconstitucionalidade de diploma que tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional. E temos também uma hipótese excepcional de cabimento, né, de mandado de segurança por parlamentar para proteger seu direito líquido e certo, na verdade, a participação de um processo legislativo idôneo. Então, o Supremo Tribunal Federal entende que é possível que o parlamentar ajuize, impetre um mandado de segurança que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, em sua competência originária, para evitar uma possível edição de norma cuja própria tramitação já viole diretamente o texto constitucional. É a única hipótese excepcional de controle de constitucionalidade preventivo judicial que temos no Brasil. Entre os poderes temos também outras hipóteses, como a possibilidade de sustação pelo Congresso Nacional, né, de ato do Poder Executivo que tenha, por exemplo, uma lei delegada que tenha exacerbado os termos de sua delegação. Então, a nossa regra, o nosso sistema é esse controle de constitucionalidade judicial e repressivo. Não é político e, como regra geral, essas hipóteses preventivas não se confundem com um controle eminentemente político. Temos aqui também uma discussão relevante sobre o que acontece quando a própria Constituição muda, né? Quando o parâmetro de controle, ou seja, o que é a régua com a qual vamos medir a constitucionalidade de uma lei ou um ato normativo, ou, né, de qualquer ato praticado conforme o direito. Vai ser a Constituição. O que acontece se a própria régua muda, se a própria Constituição muda? E aqui é importante, não existe para o nosso sistema jurídico, isso é algo consolidado, a ideia de uma inconstitucionalidade superveniente. Ou seja, se, por exemplo, se modifica a Constituição para estabelecer que uma determinada matéria que era normatizada por lei ordinária vai passar a ser normatizada por lei complementar, que tem um quórum mais elevado para sua aprovação, isso não torna inconstitucionais todas as leis que tratavam daquela matéria antes, né, dessa modificação, dessa necessidade. Elas são recepcionadas pela nova ordem constitucional, que tem essa mudança, como se fossem leis complementares. Agora, quando você tem essa mudança de ordem jurídica, você vai ter também essa necessidade desse juízo de recepção ou não. E esse juízo de recepção não se confunde necessariamente com o próprio controle de constitucionalidade. Dito isso, vamos ao nosso quiz. Analise as afirmativas a seguir sobre o controle de constitucionalidade brasileiro. Estão corretas as afirmativas? A. O controle de constitucionalidade repressivo é aquele que se dá durante o processo de elaboração legislativa, por meio das comissões do Congresso Nacional e da atuação do Presidente da República, na oportunidade da sanção ou veto da lei. B. O controle concentrado de constitucionalidade fica a cargo de qualquer órgão do Poder Judiciário e se dá mediante a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. E C.
a Constituição da República de 1988 adotou o sistema misto ou híbrido de constitucionalidade, na medida em que contemplou regras inerentes ao modelo difuso americano e ao modelo concentrado europeu. Uma questão, novamente, de concurso. Você sabe dizer qual dessas assertivas está correta? Pois a alternativa correta é a C. Vamos ver o que tem de errado em cada uma das outras. O controle de constitucionalidade repressivo é aquele que se dá durante o processo de elaboração legislativa? Não, esse é o controle preventivo, ainda que aqui seja um controle preventivo nessa ambiência ainda política, mas não necessariamente naqueles mesmos termos taxonômicos que falamos, como controle preventivo que se tem no sistema francês. B. Por que ela está errada? O controle concentrado de constitucionalidade fica a cargo de qualquer órgão do Poder Judiciário. Não, essa é a definição do controle difuso de constitucionalidade. E C. A Constituição da República de 88 adotou um sistema misto ou híbrido, na medida em que contemplou regras inerentes ao modelo difuso americano e ao modelo concentrado europeu. Aqui, em nossa última aula, na quinta aula do nosso curso, nós vamos problematizar um pouco essa ideia dos modelos, ou por que nós temos cada um deles, se nós apenas pensamos elementos de cada um deles. Mas o fato é, realmente, nós temos um sistema que contempla o controle difuso e as ações principais de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Vamos para mais um quiz. A respeito da evolução histórica do constitucionalismo no Brasil, das concepções e teorias sobre a Constituição e do sistema constitucional brasileiro, julgue o item a seguir. Em relação ao exercício do controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, o rol de órgãos competentes para o exercício do controle abstrato é mais restrito que o de órgãos aptos ao exercício do controle difuso. Essa resposta é correta, essa assertiva é correta. Por quê? Porque temos basicamente dois órgãos que podem exercer o controle principal de constitucionalidade. Aqui, o enunciado fala em controle abstrato. Aquela ideia que falamos de termos essa confusão entre os dois, essas duas classificações possíveis. Mas por que ele é mais restrito? Mais restrito porque apenas pode exercer o controle abstrato, que seria esse controle principal por meio das ações, basicamente o Supremo Tribunal Federal e os tribunais de justiça por meio das representações de inconstitucionalidade ou as ADIs estaduais. Então, temos aqui, na verdade, um número de 28 tribunais contemplados em cotejo com um número de mais de 15 mil juízes. Então, que também podem exercer o controle de constitucionalidade no Brasil. Então, temos aqui realmente um número muito mais restrito de órgãos competentes para o exercício abstrato do que pro difuso. Vamos agora para uma terceira questão sobre o controle de constitucionalidade. A respeito da aplicabilidade das normas constitucionais e dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, julgue o item. A norma pré-constitucional que conflite com carta editada posteriormente não sofre uma inconstitucionalidade superveniente, mas sim deixa de ser recepcionada pelo novo modelo. E aí, essa assertiva está certa ou errada? Ela está certa. Como falamos, não existe uma inconstitucionalidade superveniente. O que há é o juízo de recepção ou não recepção da norma, objeto do controle, em cotejo, comparação com o novo parâmetro de controle de constitucionalidade, a nova régua constitucional. Feito esse nosso grande espaço taxonômico ainda bastante teórico, bastante comparado, agora nós podemos olhar para o nosso sistema e ver efetivamente como ele é um controle difuso, que ao mesmo tempo é majoritariamente repressivo, exercido pelo Poder Judiciário por meio da jurisdição constitucional e que permite que nós todos busquemos o Judiciário, usando, reivindicando o sentido constitucional
para buscar a tutela dos nossos direitos. Esse sistema possui controle difuso, mas que também tem as ações principais perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, na nossa próxima aula 3, iremos efetivamente investigar as regras que dizem respeito ao controle difuso de constitucionalidade. Então, não as ações principais perante o Supremo Tribunal Federal, mas como elas se interagem entre os vários juízes que exercem jurisdição constitucional no Brasil, os tribunais de justiça, regionais federais e o próprio Supremo Tribunal Federal. Confiram! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.